O novo site da Rádio Nova Canção FM. Confira a hora certa. 15 horas. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. A Nova Canção FM de São Nicolau passa a apresentar o programa Encontro com Deus. Produção e apresentação do presbítero Jocelino Correia, membro da Igreja Assembleia de Deus. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do hino do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma
o valor que doendo os seus pés, quase não suporta a dor, mas está com a mão no ar, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, não tem mais tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra me ajudar. Jamais pensa em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou.
Muito bem, queridos amados irmãos, com muito prazer, muita alegria. Estamos chegando aqui aos nossos lares para mais uma apresentação do programa Encontro com Deus. Programa esse que o objetivo é levar a poderosa palavra de Deus até os vossos lares, até os vossos corações. E já queremos saudar todos os nossos amados irmãos, nossos amigos, os ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. O motivo de nós estar alegre, feliz, por Deus nos permitir que mais uma vez nós pudéssemos retornar até a cabine da Rádio Nova Canção 98.7 aqui de São Nicolau. Então nós já queremos rapidamente também anunciar e dizer que nós temos aí também juntamente um projeto que nós desenvolvemos junto aí pela fé com nossos irmãos aí, tudo aquilo que os irmãos nos mandam oferta ou fazer um voto a Deus, nós transformamos em ajuda às pessoas necessitadas. E nós temos aí um número não muito grande, mas louvamos a Deus por aqueles que estão usando a sua fé e fazendo algo na obra de Deus. Nós temos lá no Paço Santa Maria, irmão João Duarte, Deus abençoe irmão João, também irmão Laurindo Machado, Deus abençoe a sua família aí, irmão Laurindo. Também temos a irmã Castorina, que também está junto nesse projeto, pela fé, ela está ajudando. Também temos a Larissa Duarte e a Elizabeth Duarte e também irmão Adão Melo Pinto. Deus abençoe irmão Adão, toda a sua família, que sempre está disposto a ajudar na obra de Deus. Que Deus recompense e venha suprir todas as vossas necessidades. E receba também, irmão Adão, nosso abraço e todos os louvores do programa Encontro com Deus. São esses nossos irmãos, nossos amigos, que mensalmente estão ajudando, cooperando com essa obra, com esse trabalho. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter a fé e as obras duas têm que caminharem junto. E nós somos felizes por esses irmãos aí que estão cooperando, estão ajudando. Então, sempre digo, aquele pouco que você ajuda, muito vai ajudar aqueles que precisam. Então, louvamos a Deus e agradecemos por tudo. Mas nós já queremos rapidamente, já dizer que o telefone está liberado para você ligar, você participar, pedir teu louvor, fazer teu pedido de oração. E o telefone é 9945-5514 e o WhatsApp 999-673-8402. Aí, então, na medida possível, nós vamos te atender aí o seu pedido de louvor. No final do programa, nós vamos estar orando em favor de todos os pedidos de oração. E nós já vamos ler uma palavra que está registrada no livro de João, no capítulo... Livro de João, no capítulo 6, e o versículo 32, que diz assim: E disse, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não creste. Tudo que o Pai me dá virá a mim, eu que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para desfazer, para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho crê nele e tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão do céu. Amém? A palavra de Deus. No final do programa nós vamos estar trazendo uma mensagem segundo aquilo que Deus colocar em nosso coração.
E já queremos orar em teu favor. Se você tem uma necessidade, uma dificuldade, ore, apresente a Deus, creia que Ele é poderoso para te dar vitória nesta tarde. Ora junto conosco, nós vamos estar orando. Querido e eterno Deus, Senhor, já fizemos aqui menção da Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Eu creio, meu Deus, que o Senhor há de agir, há de operar milagre nesta tarde. Pela fé, Senhor Deus, deste irmão, desta irmã, deste amigo, Senhor Deus, que ora e que pede a Ti, Senhor Deus, a Tua misericórdia. Venha abençoar, venha curar o que está enfermo, libertar as vidas oprimidas. Querido Deus, abençoa cada lar, a cada família. Pai querido, Deus eterno, e continua conosco nessa programação. Que a Tua graça, a Tua presença, Teu amado Espírito Santo venha nos usar para fazer aqui, Senhor Deus, a Tua vontade. E assim, Deus, fica conosco. No nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Então já vamos ouvir o primeiro louvor do programa de hoje. Irmão, você sabe o valor. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Pastor, Deus levanta. Pregador, Deus levanta. Cantor, Deus levanta. Adorador, Deus procura. Os olhos de Deus procuram os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores. Ele procura quem adora com sinceridade. Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Ministérios, Deus levanta. Obreiros, Deus levanta. Missionários, Deus levanta. Adorador, Deus procura. Os olhos de Deus procuram os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores.
adoradores de verdade. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Esse lindo louvor. Mas nós já queremos aqui aí divulgar nossos irmãos que estão nos acompanhando através da live. Está nos acompanhando. Meu irmão Ramão Robalo. Ele está dizendo que está assistindo. E que Deus abençoe a tua vida aí, Ramão. Em nome do seu esposo. Deus venha abençoar. Receba as mais ricas bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar. E continue aí na audiência do programa, que no final vamos estar trazendo uma mensagem do coração de Deus para os nossos ouvintes, nossos amigos. Irmão Ramão, ele reside lá em Cachoeirinha e também está nos acompanhando, assistindo, a Tacia da Silva Figueiredo. Deus abençoe também aí a Tacia, receba também nosso abraço e todos os louvores aqui do programa Encontro com Deus, já frequente, já seguido, já no último sábado ele estava assistindo, e que Deus abençoe a sua vida. E nessa tarde aí, fique até o final do programa para receber uma palavra de Deus no vosso coração e para a sua família. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e é um Deus que está esperando as nossas decisões para se aproximar mais dele. Como eu já falei aqui, que li a palavra, né? Aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Esse é o propósito de Deus, aguardar aqueles que se chegam a ele e de maneira nenhuma serão lançados fora. Graças a Deus, então. E também nós já queremos aqui rapidamente deixar os nossos avisos. Daqui um pouco, às 4 horas, nós estamos ali no Lar do Idoso para um grande e abençoado culto. Já temos aí convidando você, nosso amigo que está na audiência do programa, é o nosso convidado para esse grande e abençoado culto ali no Lar do Idoso. Os vizinhos que estiverem nos ouvindo ali, nos visitem ali e recebam ali a palavra de Deus. Já lembrei ali do nosso amigo, irmão Lindorfo, sempre está ouvindo o programa. Deus abençoe sua vida, irmão Lindorfo. E receba o próximo louvor para o vosso livro espiritual. E também esse louvor queremos oferecer para todos os nossos irmãos ali no Lar do Idoso, as funcionárias que ali trabalham. Temos muitos irmãos ali, o irmão Arami Rosa Gomes. Deus abençoe o senhor aí, irmão Arami. Também o irmão Nicolau, o irmão Cisnando, vários irmãos, o irmão Manequinho, o irmão Miguel, o irmão... São muitos irmãos, temos, se não me falha a memória, temos 13, 14 irmãos ali que se converteram depois que começamos ali pregar o evangelho ali no Lar do Idoso. É uma benção os irmãos ali. Tem uma irmãzinha lá que eu não lembro o nome dela, que ela está numa cadeira de roda, cheia de fé, sempre está pedindo oração e ora por nós também. Deus abençoe todos os irmãos ali do Lar do Idoso. E esse próximo louvor vamos oferecer aos nossos irmãos ali. Então, eu deixo o convite ali. Às 4 horas estamos chegando no Lar do Idoso para um grande e abençoado culto. Então vamos ouvir mais um louvor. Ele de braços abertos por todo. Deus, salve a nação brasileira e as outras também.
continente, salve a nossa geração, salve pai e mãe, filhos e irmãos, salve a sociedade que está prestes a morrer. Deus, salve este filho que está nas drogas, salve a sua mãe que de madrugada chora, salve a nossa vida, só o Senhor pra socorrer. Deus, salve o planeta das terríveis maldições, salve a natureza das cruéis destruições, salve o oceano, salve por favor. Deus, salve as cidades que sofreram com a violência, salve as mansões e as pequenas residências, salve nós do fogo, da maldade e da dor. Deus, salve este casamento que quer separar. Deus, salve o nosso pensamento do mal a pensar. Deus, salve os missionários que morrem pela palavra. Quem está no campo, salve das ciladas, salve o faminto que precisa de um pão. Deus, salve a criança que na rua pede esmola, salve os pequenos que no pouco te adoram, salve o soldado que na guerra foi pro chão. Deus, salve o planeta das terríveis maldições, salve a natureza das cruéis destruições, salve o oceano, salve por favor. Deus, salve as cidades que sofreram com a violência, salve as mansões e as pequenas residências, salve nós do fogo, da maldade e da dor. Deus, salve o planeta das terríveis maldições, salve a natureza das cruéis destruições, salve o oceano, salve por favor. Deus, salve as cidades que sofreram com a violência, salve as mansões e as pequenas residências, salve nós do fogo, da maldade e da dor. Da maldade e da dor. Da maldade e da dor. É hora da hora, hora certa. 15 horas e 31 minutos. Muito bem, amados irmãos, ouvimos aí esse lindo louvor. Nós queremos já divulgar a participação da cantalícia da Silveira. Ela diz: Paz do Senhor, irmão Juscelino, queria ouvir o louvor julgado pela aparência. Estou com o radinho ligado. Obrigado, com alegria, Deus abençoe a senhora e a sua família. E esse é o pedido aí, então já vamos pedir a técnica de som. Esse louvor a pedido da Negrinha, mais conhecida por Cantalícia, aliás, é Cantalícia conhecida por Negrinha. Deus abençoe a senhora e sua família. E
quero também oferecer esse louvor a todos os nossos amigos, ouvintes que estão aí nos acompanhando. E o telefone também continua aí liberado para você ligar, participar. E na medida possível nós vamos estar te atendendo. E é um prazer, uma alegria nós divulgar o teu nome aqui no programa Encontro com Deus. Então vamos ouvir esse louvor aí, julgado pela aparência, a pedido da irmã Cantalícia da Silveira. Por ela, imenso amor. Não julgueis, para que não sejais julgados. Seja perfeito. Somos cheios de defeito e não temos direito de julgar ninguém. Mas tem gente que se acha tão superior, humilha e julga, esquecendo do amor, pensando que os olhos de Deus não estão vendo. Pare com essa arrogância, não somos rivais. Diante de Deus somos todos iguais. Vamos plantar amor ao invés de veneno. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora mostra por dentro com transparência. Não era pra ser assim, é isso que a gente enfrenta. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. Minha vida ou meu caráter, pare e calço os meus sapatos, percorro os caminhos que eu percorri. Viva as minhas tristezas, minhas alegrias, minha trajetória e o meu dia a dia de todos os anos que eu já vivi. Quando você tropeçar onde eu tropecei, leva as pedradas que eu já levei. Só aí então poderá julgar-me. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora mostra por dentro com transparência. Não era pra ser assim, é isso que a gente enfrenta. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora mostra por dentro com transparência. Não era pra ser assim, é isso que a gente enfrenta. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. Muito bem, amados irmãos, lindo esse louvor. Nós queremos divulgar também a participação da irmã Maria Cleusa Ferreira. Ela está dizendo
Paz do Senhor, irmão Juscelino. Estou assistindo em Porto Alegre. É uma bênção o programa. Deus abençoe a vida da irmã Maria Cleusa, lá em Porto Alegre. Hoje nossos irmãos de longe estão assistindo. Está o irmão Ramão em Cachoeirinha, está o irmão Altacir em Dois Irmãos e Maria Cleusa em Porto Alegre. Que Deus abençoe o nosso Deus, é o Deus de longe, é o Deus de perto, e continue na audiência do programa, que Deus quer falar com vocês através da sua palavra. E os louvores vá falando em vossos corações, e que Deus venha suprir todas as vossas necessidades, com bênção, com vitória, entre a família, a vida de vocês. Vamos em frente, então, vamos deixar mais um aviso, convidando para um grande e abençoado culto, amanhã ali no Paço do Sarmento. Você é o nosso convidado, você que está nos ouvindo, que mora próximo ali, participar desse grande e abençoado culto na congregação, onde está sob as nossas responsabilidades, minha e do irmão Neide Trindade, e que no dia de amanhã, então as portas da igreja vão estar abertas, esperando a tua visita. E vai ter um grande e abençoado culto. Você participe e receber as bênçãos de Deus ali no Paço do Sarmento, naquela humilde congregação, mas Deus opera, Deus age naquele lugar. Você é o nosso convidado. Então vamos em frente, vamos ouvir aí mais um louvor. Se ela chegar a perecer, você... Conversar contigo, preciso contar minha angústia, contar minha dor. Preciso ouvir tua voz, sentir sua presença. Sem ela jamais poderei ser um vencedor. Senhor, aqui neste momento vem falar comigo, pois sem ouvir a tua voz daqui não vou sair. E mesmo que eu tenha que chorar a noite inteira, aqui de joelhos dobrados não vou desistir. Senhor, tu bem sabes que eu não sei andar sozinho. Segure firme em minhas mãos, não me deixes cair. Eu quero sempre caminhar contigo ao meu lado. Senhor, tu és minha esperança, és tudo para mim. Senhor, é no silêncio desta madrugada, as horas passam e eu ainda estou a suplicar. Derrama sobre mim a tua unção poderosa. Só tua presença divina me faz descansar. Senhor, aqui neste momento vem falar comigo, pois sem ouvir a tua voz daqui não vou sair. E mesmo que eu tenha que chorar a noite
andar sozinho. Seguro e firme em minhas mãos, não me deixes cair. Eu quero sempre caminhar contigo ao teu lado. Senhor, tu és minha esperança, és tudo para mim. Senhor, é no silêncio desta madrugada, as horas passam e eu ainda estou a suplicar. Derrama sobre mim a tua unção poderosa. Só tua presença divina me faz descansar. Senhor, aqui neste momento vem falar comigo, pois sem ouvir a tua voz daqui não vou sair. E mesmo que eu tenha que chorar a noite inteira, aqui de joelhos dobrados não vou desistir. Senhor, tu bem sabes que eu não sei andar sozinho. Seguro e firme em minhas mãos, não me deixes cair. Eu quero sempre caminhar contigo ao meu lado. Senhor, tu és minha esperança, és tudo para mim. Senhor, foi muito bom conversar contigo. Muito bem, amados irmãos, lindo esse louvor, muito bom falar com Deus. Coisa melhor que nós podemos fazer é quando surge em nosso coração o propósito, a decisão de falar com Deus. Nesse exato momento, Deus começa a agir em nosso favor. Primeira coisa é começar a abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para nós compreender a sua palavra. Porque a palavra de Deus é quando há propósito de conhecer a bondade, a misericórdia de Deus, então Deus começa a trabalhar através do seu Espírito Santo, abrir o nosso entendimento, colocar desejo de ouvir algo da parte de Deus. Mas nós queremos rapidamente aqui, vamos rodar mais um louvor ainda no programa de hoje, e esse último louvor quero oferecer a todos os nossos irmãos, nossos amigos aí que estão nos acompanhando, o irmão Ramão lá em Coacheirinha, também nosso amigo Atacir Figueiredo, lá em Dois Irmãos, também a irmã Cantalícia, também a Maria Cleusa Ferreira, lá em Porto Alegre, e a todos os nossos irmãos que estão escutando aí através do rádio e que não ligaram, mas receba esse louvor para o vosso livro espiritual. E também queremos oferecer ao nosso amigo e irmão, agora esqueci o nome do irmão ali, ele é esposo esqueci o nome também da irmã Orimar, o nosso irmão. Deus abençoe, irmão Orimar, estava esquecendo seu nome aqui, fazia horas que não lembrava do senhor aqui no programa, hoje lembrei. Receba nosso abraço e esse louvor para o vosso livro espiritual aí, irmão Orimar, também é irmão Vanuso. Fazia horas que não lembrava de vocês aqui no programa, mas quando chegava em casa, daí eu lembrava, mas eu tinha que ter mandado um louvor lá para os nossos irmãos. Enfim, todos os nossos irmãos, nossos amigos, os ouvintes que estão ouvindo, recebam esse louvor para o vosso livro espiritual. Último programa, aliás, último louvor do programa de hoje. Vamos ouvir esse louvor. Selando, ensinando e orando.
canção de amor e de paz. Para sempre esquecerei as minhas lágrimas de um tempo que se foi pra nunca mais. Quando sinto minhas forças se acabando e as minhas lágrimas começam a rolar, eu me lembro que pro céu eu vou cantando e minhas forças começam a se renovar. Quando alvorecer meu novo dia, cantarei uma canção de amor e de paz. Para sempre esquecerei as minhas lágrimas de um tempo que se foi pra nunca mais. De um tempo que se foi pra nunca, nunca mais. Muito bem, chegamos aqui ao momento da preciosa Palavra de Deus. Já ouvimos louvores que alegrou o nosso coração, mas nós precisamos trazer uma porção da Palavra de Deus, a qual nós já temos feito leitura. Se você tem a tua Bíblia, pode nos acompanhar no livro de João, no capítulo 6 e o versículo 32, onde está registrado esta palavra. Disse, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Meus amados e queridos amigos e irmãos que me ouvem nesta tarde, quero aqui, pela fé na Palavra de Deus, que o que Deus coloca no meu coração para transmitir a todos vocês, é que nesse dia, nesse momento, nessa oportunidade, que este povo, esta multidão, ao qual acompanhava Jesus, se nós olharmos aos versículos anteriores, eles vão nos dizer que acompanhava uma multidão junto de Jesus, e Jesus repartindo pão e comendo junto com eles. Ali havia alegria, ali havia paz, mas o Senhor Jesus, o objetivo da sua jornada terrena, como fala a Palavra de Deus, que ele andava de aldeias em aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. Isto nos chama a atenção, meus queridos, é a obra que o Senhor Jesus fazia no seu ministério terreno, porque sempre acompanhou a multidão por onde Jesus andava. E nós vamos ver que aquela multidão que comeu o pão junto com Jesus, e eles se apartando de Jesus, Jesus se aparta e segue para Cafarnaum, e a multidão
queriam acompanhar, mas precisavam atravessar o lago. E a Bíblia diz que ali havia barquinhos que precisavam ser usados. Mas Jesus embarcou num barco daqueles que a multidão não percebeu. Mas imaginando eles, a Bíblia diz que quando Jesus embarcou naquele barquinho que atravessou o lago e chegou do outro lado, em Cafarnaum, a Bíblia diz que Jesus disse para eles que eles não estavam procurando eles por algo mais, a não ser por causa que eles tinham provado do pão. A Bíblia diz que Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Aleluia! Mas eles responderam a Jesus que, porque Jesus tinha dito que quem comer desse pão nunca mais morrerá. Eles disseram: nossos pais comeram o pão do céu no deserto e morreram. Agora Jesus responde para eles. Quando Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Mas Jesus também disse-lhe: pois na verdade vos digo que Moisés vos deu o pão do céu, não vos deu, diz a palavra. Disse, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida pelo mundo. Jesus fez uma explicação para a multidão, o qual acompanhava, quando ele foi respondido por alguém da multidão, nos nossos pais, no deserto, porque aqueles que leem a Bíblia, eles sabem que quando Moisés tirou o povo do Egito e que atravessavam o deserto para a terra prometida, aleluia, faltou pão, faltou água, e o povo, Moisés, para que Deus providenciasse o pão para aquela multidão. E a Bíblia diz que Deus preparou, aleluia, enviou codornizes do céu, aleluia, para que o povo se alimentasse, aleluia, o pão que Deus enviou do céu. E a multidão tinham que quem comesse daquele pão não morreria, mas na verdade não estava falando daquele pão que os seus pais tinham comido no deserto e pereceram, porque a Bíblia diz que a maior parte daquele povo saiu do Egito, aleluia, sendo guiado, dirigido por Deus e por Moisés, aleluia, metade pereceu porque murmuravam, porque não creram na palavra, nas mensagens de Deus, aleluia. Chegou aos pontos que Deus mandou serpente, aleluia, e picava, mordia aquela multidão e começaram a morrer, aleluia, até que o povo chegou a Moisés e pediram para que Moisés intercedesse, para que Moisés orasse e pedisse a Deus que tirasse aquele mal do meio do povo. Moisés, como era o responsável pelaquela multidão, por aquele povo que Deus tirou com mão forte e poderosa lá daquele país da escravidão, eles sabiam que Deus estava no meio, mas eram rebeldes, ora se acreditavam, ora não criam. Mas Moisés chega na presença de Deus e faz a sua oração quando o mal estava no meio do povo. Aí Deus fala com Moisés: levanta uma serpente, aleluia, e coloca essa serpente numa haste, que fique alto todo aquele que for mordido, for picado pela serpente, ele tiver tempo de olhar para cima, olhar para aquela serpente de metal, ele não morrerá. Isso significa, meu amado amigo, meu amado irmão que me ouve nesta tarde, aleluia, é quando alguém se sente em dificuldade na vida terrena na qual vai vivendo, vai tendo aqui na terra,
Mas o dia que tu chegar a ter o conhecimento e entender que tu precisa olhar para cima, pois Moisés dizia: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Ele dizia, quando ele olhava em meio às montanhas, aleluia, ele olhava para cima, para o céu, e dizia: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Precisava levantar a cabeça para cima, para saber que do céu viria socorro. E assim Deus ordenou a Moisés que fizesse aquela serpente, aleluia, e colocasse, aleluia, naquele local onde as pessoas que eram feridas pela serpente, eles olhavam para a serpente e alcançavam socorro, eram livres da morte. E hoje, nos dias atuais, meus amados irmãos e amigos, o nosso socorro está no céu. Oh, aleluia! Se você olhar para o céu, você vai ver, aleluia, tudo o que Deus fez. Aleluia, Deus criou o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. Formou o homem à sua imagem e semelhança, para que eu servisse a ele. Mas a Bíblia diz que o homem amou mais a criatura do que o Criador. E mais, disse Jesus, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Oh, aleluia, mas nesse dia Jesus, aleluia, deixo esta mensagem. O tempo não me permite mais, eu vou orar para encerrar. Quero orar por você, querido e eterno Deus. Preguei a tua palavra, Senhor Deus, nesta tarde. Ó Deus, que esse irmão, esse amigo que pediu oração, que precisa de uma ajuda, de uma cura, de um milagre, opera na sua vida, abençoa ele da vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Até o próximo sábado, se Deus permitir. Custou muito caro. Mais um trabalho nós encerramos, que o Senhor nos tinha incumbido. Agradecemos pelas suas bênçãos que nestes dias temos recebido. Pedimos a Deus que vos abençoe e ficai firme, igreja querida, que muito breve chegará o dia e deste mundo estamos de saída. Mas lá em Sião nós vamos morar, estamos esperando o Senhor voltar.